Agora eu vou mostrar meu rosto pra vocês, né? Tava só mostrando as coisas, as bagunças. Mas é assim mesmo, né? Se caso não tiver bagunça, não tem trabalho, não é verdade? Pois é. Então, eu gostaria de começar diferente, né? Como eu começo todos os dias. Vou começar hoje fazendo uma oração, né? De agradecimento a Deus por mais um dia, né? Então vamos orar comigo? Vamos orar, rezar. Você pode até dizer assim, mas eu sou católica e chama a orar. Não, mas a oração e o rezar, para mim, é a mesma coisa. A diferença é que você diz rezar com R, né? E orar. Eu acho que para mim é a mesma coisa. O que importa é que a gente esteja como é que eu quero dizer? Que a gente esteja ali em comunhão com Deus, né? Tanto faz rezar como orar, porque é a mesma coisa. Não tem diferença em nada. Nós estiver com comunhão, com o nosso coração contrito a Deus, é o que importa, né? Pra mim, eu penso dessa forma, tá? É o meu modo de pensar. Então, vamos orar comigo. Senhor Deus, eu vim nesse dia te agradecer por tudo que tu nos faz, por todo o bem, por tanto amor, por tanto carinho, por tanto zelo que tu tem conosco. Que tu venha nessa manhã, Senhor, visitar aqueles que precisam de ti. Que visite os hospitais, no meu caso aqui, a minha cidade de Campo Formoso, que ele vá visitar o Hospital São Francisco nesse momento, que ele visite as UTIs, né? Que ele visite a Sala Vermelha, né? Todas as áreas, todos os quartos ali, Senhor, os apartamentos, aonde tiver alguém, Senhor, que precise da tua bênção, que precise, Senhor, do teu milagre hoje, que tu possa estar visitando e que tu possa estar fazendo o que realmente, Senhor, tu acha e tu sabe que é o melhor. Por isso, Jesus, leva, né, o socorro a quem também está precisando em sua casa, talvez com luz, né, para cortar, com água cortada, Jesus, com armário vazio, sem nenhum alimento, que tu envie, né, o escape, que tu envie o socorro, para que vá nessa casa não, mas enquanto tantas e tantas casas que precisam, Jesus, nessa manhã do teu socorro, da tua provisão. Que assim, Senhor, te agradeço pela minha família, te agradeço pela minha família, pela família dos meus vizinhos. Te agradeço, Senhor, por tudo que tu me deste. Gratidão, Pai, por tanto amor, por tanto zelo que tu tem com a minha vida e com a minha família. E assim eu agradeço ao Senhor Jesus, né? Por mais uma oportunidade que Ele está nos dando, para que assim a gente possa estar, né, reescrevendo, né, a nossa história hoje, que nós estejamos recomeçando, né? Porque o Senhor, Ele nos chama a ser santo, né? Ele chama nós a ser santo. Por quê? Ele disse, sei santo como eu sou santo. E o que é que nós fazemos para ser santos? Para nós recomeçarmos, né? Para nós recomeçarmos todo dia. Todo dia nós recomeçarmos. Todo dia Ele faz novo, né? Todas as coisas. E que assim nós aprenda, né? Todas as manhãs recomeçarmos. Sabemos que toda manhã, que todos os dias que Ele nos dá, é para nós voltar e dizer assim, vou deixar isso de lado. O que é que não agrada ao Senhor? O que é que não está agradando a Ele? O que é que eu não estou fazendo que é a vontade dEle? Que eu faço só o que eu quero? Me ensina, meu Deus, a te agradar, a fazer o que tu queres. Me ensina que eu seja uma pessoa segundo a tua vontade, segundo o desejo do teu coração. E assim, meus irmãos, a gente vai, né? A gente vai lutando mesmo. E todos os dias o Senhor coloca na minha e nas tuas mãos uma página em branco para nós recomeçarmos, né? Nós lembramos que no início, né, quando Jesus construiu o mundo, né, em Gênesis, era tão bom lá, porque Jesus, ele tinha intimidade, né? Com nosso Deus, ele tinha intimidade com a criatura, né? Com nós, que ele gerou, né? Então ele passeava no jardim, né?
Ele passeava no jardim ali, visitava Eva e Adão, né? Ele tinha aquele total liberdade. Mas aí Eva desobedeceu, não foi o Senhor. E ali é onde entrou o pecado, né? Onde a nossa imagem, que ele disse que nós somos imagem e semelhança dele, a nossa imagem naquela hora manchou por causa do pecado. Porque até antes o Senhor, ele ia na casa de Adão e de Eva passear. Mas eu quero dar uma boa notícia a vocês, que não só era naquele tempo que ele ia não, mas hoje ele também entra na nossa casa. Quando nós procuramos, né, a recomeçar. Quando nós procuramos a se limpar, né? Então, como é que a gente faz a limpeza? Como é que essa limpeza é feita para que o Senhor passeie, como o Senhor passeava lá no jardim, né? É a gente recomeçando. É a gente pedindo perdão por o que fizemos ontem. E hoje fazemos diferente, né? Então que possamos, a gente tá todo dia pegando a nossa folha em branco que o Senhor coloca em nossa mão e que nós reescreva, né, o nosso dia diferente do que passou, não é verdade? Para que assim o Senhor, como ele passeava lá no jardim, como ele passeava na casa e visitava Adão e Eva, que ele também possa vir nos visitar nessa manhã, né? Também eu quero lembrar aqui a vocês daquela passagem quando foi para ele nascer, né? Quando estava próximo de Maria dar luz a Jesus, eles foram para a cidade, né, de Jerusalém, aonde era a cidade deles, né? Então chegaram lá, nem um parente, nem um amigo, nem aquelas pousadas, aqueles hotéis, vamos dizer assim, acolheram Maria, né? Mas José, com aquela sabedoria incrível, né, que ele sempre teve, ele sabia onde tinha um lugar que não era apropriado para Jesus, né? Mas foi lá que Maria deu à luz, naquele lugar sujo, imundo, escuro, junto com os animais. Foi lá que ele nasceu. Por quê? Porque as pessoas não estavam com o coração limpo, não estavam preparadas para receber Jesus. Não queriam aceitar Maria, né, na casa para dar luz. Então, no dia de hoje, o Senhor vem nos perguntar: será que se Jesus nascesse hoje, será que Maria chegasse em nossa porta, grávida do nosso Salvador, será que nós tínhamos um lugar quentinho para o Senhor? Será que nós tínhamos uma cama apropriada? Será que nossa casa estaria preparada para receber Jesus hoje? Para ele nascer em nossa casa? Ou será que Nossa Senhora ia bater na porta e dizer assim: estou com dor, eu tenho que ganhar esse bebê, não tem aonde, e você ia fechar a porta para Maria? Porque é assim, né? É assim que aconteceu naquele tempo. E pode acontecer também no dia de hoje, não é verdade? O Senhor vir bater em nossa porta e querer entrar, e nós não ter lugar para ele. Por quê? Porque nossa casa, nossa vida, nosso coração está tão cheio de coisas tão ruins que não dá espaço para que o Senhor venha e se acomode em nossa casa, né? Então, que pedimos também ao Senhor nesse dia, que diga assim: Nossa Senhora, pode vir ter seu filho aqui em minha casa, aqui tem lugar para a senhora morar com seu filho, não é? Porque eu digo a vocês, meus irmãos, Maria foi o modelo, e ela sempre será o modelo para mim e para a tua vida. Porque nós nunca seremos modelo de Maria. Ela deixou o modelo para que nós imitássemos ela. Mas eu digo uma coisa a vocês: se nós imitar só um pouquinho assim de Maria, nós temos uma chance de morar lá com o filho dela. Agora, se nós não imitar Maria, nem um pouquinho assim, fica difícil. Porque ela era um modelo que todo mundo poderia, na verdade, né, lutar para imitá-la, né? Uma mulher cheia de sabedoria, uma mulher cheia de amor e uma mulher cheia de virtudes. E o que nós temos que ter, meus irmãos, no dia de hoje é virtudes. Então, vocês podem dizer para mim: a virtude, quais as virtudes que nós temos que ser
para ser exemplo dela, ou menos um pouquinho que nem você está dizendo aí, eu vou dizer para você. Primeiro lugar, humildade. Primeiro lugar, humildade. Segundo, sabedoria. E terceiro, paciência. Né? Porque se nós tivermos isso tudo, nós temos a primeira, que eu quero dizer a primeira das primeiras, que é a fé, né? Uma fé, assim, que não tem limite, não tem tamanho, não é verdade? A fé que Nossa Senhora teve, porque quando ela disse ao anjo, eis-me aqui, né? Ela não estava nem entendendo o que ia acontecer, mas mesmo sem entender, ela disse, eis-me aqui. E que nesse dia de hoje, nós temos que também dizer assim, que nem Maria, está decidida, dizer para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, para mudar a minha história, para mudar o que eu fiz ontem, para mudar o que eu disse ontem, para mudar minhas atitudes de ontem. Hoje, eis-me aqui, querer mudar. Querer sim ser uma pessoa nova. Querer sim escrever nesse papel uma nova história. Mas uma história que eu possa participar e que eu possa um dia entrar, que é no reino do céu. Para isso, meus irmãos, precisamos de tudo isso, né? Então, Maria tinha tudo, né? Tinha tudo. E ela deixou um modelo aí. Cabe a mim e a você querer nos espelhar nela, né? Pois eu vou começar hoje, o evangelho de hoje, ele é em Mateus. Mateus, o capítulo é o 8, do versículo 5 ao 17, tá bom? Vocês puderem aí procurar na Bíblia de vocês leiam. E assim vamos ler aqui para a gente ver o que o Senhor tem nos falar nesse evangelho de hoje. Claro que ele tem bastante coisa para nos falar, né? Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial dos romanos aproximou-se dele e suplicou: Senhor, meu empregado está na cama, lá em casa, sofrendo uma terrivelmente uma epilepsia. Jesus respondeu: vou curá-lo. E o oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha casa. Dizei uma só palavra, e meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado. Tenho um soldado debaixo das minhas ordens. E digo, vá, e ele vai. A outra eu digo, vem, e ele vem. Digo ao meu escravo, fazer isso, e ele faz. Quando ouviu essas palavras, Jesus ficou admirado e disse: os que me seguem em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse esta fé. Vos digo, muitos virão do Oriente, outros do Ocidente, e sentarão na mesa do reino do céu, junto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Enquanto os herdeiros do céu serão jogados para fora, nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus lhe disse ao oficial: vai e seja feito como tu quisestes. Naquela mesma hora, o empregado ficou curado. Entrando-se Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada com febre. Ele levantou-se e pôs as mãos, e a sogra de Pedro ficou curada. Logo após, se levantou-se e foi servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram-se Jesus a muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou o espírito
e com a sua palavra curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Tomou-se as nossas dores, carregou-se as nossas enfermidades. Meus irmãos, até aqui foi a palavra para nossa salvação. Eu dei uma erradinha aqui, não foi? Mas é porque o evangelho é bem grande, né? É bem grande, a gente acaba aqui dando umas erradas. Mas é assim mesmo, faz parte da vida, né? Se não tiver erro, não tem acerto. E mesmo eu não sou uma especialista, eu não sou nenhuma pessoa formada. Eu estou levando aqui estou lendo para vocês um pouquinho que Deus tem me ensinado, né? Porque, para quem não sabe, quem está chegando agora, porque graças a Deus, para honra e glória dele, do canal dele, que está chegando pessoas novas, né? Estão vindo muitas pessoas se inscrever em meu canal, e compartilhar, né? E ver, né, o meu canal. Graças a Deus, só tenho a agradecer a meu papai por tantas pessoas novas que estão chegando. Então, aqueles que são novos, que estão chegando todo dia, que eu vejo, né, quem está chegando, graças a Deus. Vocês não sabem, talvez não assistiram o meu primeiro vídeo, né? Estão vendo só os recentes. Mas no meu primeiro vídeo, vocês vão saber realmente qual foi a história, né? O começo, e por que eu estou aqui no YouTube, né? Então eu quero só deixar só a primeira parte, né? Quem quiser ver, vá lá no primeiro vídeo que vocês vão ver, entender mais a história. Eu quero dizer para vocês que quase há 2 anos atrás, eu fui chamada para levar o Evangelho de Deus. E eu, já aos pouquinhos, eu digo a vocês, com minha pequenez, quero ser sempre pequena, quero ser sempre carregada por meu pai, nunca quero estar grande, quero tá sempre engateando, sempre precisando da mão dele para me levantar, sempre quero ser pequena, nunca quero crescer. Para o meu pai, eu quero ser uma criança. Sempre quero ser uma criança, aquela que um dia ele me desejou dentro do ventre da minha mãe, que ele foi lá, escreveu uma história. Eu quero ser aquele bebezinho sempre. Eu nunca quero crescer na presença do meu pai. Não, eu quero ser dependente totalmente de meu Deus. E aí, eu sem saber ler direito, porque eu não gostava muito de ler, meus irmãos, a palavra de Deus. Não gostava, não. Eu não gostava de ler nada. Sabe uma pessoa que não gosta de ler, que tem preguiça? Pois era eu. Né? Eu vou dizer uma coisa a vocês, eu era muito acomodada. E o Senhor me chamou e disse assim para mim, que Ele queria me usar aqui na terra para levar a palavra dele, para me unir nação contra nação, e que eu seria luz, né? E que através da minha palavra chegaria a salvação dele até os confins da terra. E eu não entendia muito bem, fiquei um pouco sem entender, porque eu não era Maria, nunca fui, nunca serei, né? Porque Maria, mesmo sem entender, ela disse assim: eis-me aqui, Senhor, não foi? Mas eu não era Maria e nunca serei ela, tento imitá-la. Cada dia eu vou tentando imitá-la, porque é isso que nós temos que fazer, imitar. Então, eu não sabia muito ler, porque eu perdi a prática de ler. Por não gostar de ler, você acaba se incomodando que você não sabe ler. É uma das palavras que é pronunciada, que você, quando você estudou há quantos anos atrás? Há 34 anos atrás, vamos dizer assim, né? Que eu estudei, eu já perdi a prática de ler. Porque vieram palavras diferentes daquele tempo que eu estudava, né? Então, assim, eu acabei destreinando da leitura, porque eu não lia, sabe? Então, Deus me chamou e eu falei assim, eu não vou, não quero nada. Como é que eu vou levar o evangelho? Como é que eu vou levar a palavra do povo, pro povo? Como é que eu vou, Senhor, unir a ação? Não, isso é impossível. Eu falei para o Senhor, né? Então, ali o Senhor insistia me chamando para me levar o evangelho. Eu quero dizer a vocês que na minha igreja, né? Na minha igreja o qual eu faço parte dela, que eu sou católica, né? Então lá eu já li o evangelho e eu de certa forma falava como é que eu quero dizer? Que eles não falam tipo a resposta da Bíblia, né? Eles têm outro ditado que eles fazem, a meditação, né?
E eu já fazia meditação, eu já falava, né? Eu já comecei a ler na igreja. E eu ali já comecei a falar do Senhor claramente. E ali eu não entendia. Eu dizia, não, mas é muito pouco, não dá certo. Eu não quero essa vida para mim, sabe? E aí o tempo foi passando até que um dia eu disse assim pro Senhor, Senhor, eis-me aqui, olhe, mas eu não sei ler direito, não sei explicar, eu não sei falar, olhe, o Senhor se encarregue de cuidar de mim, porque eu sou filhinha, sou bebê, sabe? É assim que eu me sinto, eu quero ser bebê para sempre, nunca quero crescer. E aí, meus irmãos, eu comecei. E ali fiquemos muitos em oração nesse tempo. A gente tinha um parto, né, que morava aqui na minha cidade, já tinha 9 anos que ele estava aqui, né, comandando a nossa matriz, aqui da cidade de Campo Formoso. E ali aquele nosso padre, né, ele não era um padre para mim, ele era meu amigo, sabe, meu melhor amigo. E ali tudo eu compartilhava com ele. Então isso eu comecei a compartilhar com ele, e aonde a gente tem que pedir oração a quem conhece mais do que nós, não é verdade? E pedi eu, que não conhecia mesmo, né? Que não conheço ainda, estou aprendendo com meu papai está me ensinando, que ele é meu professor. E ali eu resolvi contar para ele, para poder saber o que realmente Deus estava me chamando mesmo, se era verdade, se era loucura da minha cabeça, né? Que a gente pensa que a gente é louco de vez em quando. E os outros também acham, né? Mas que bom. E aí, até que chegou um tempo determinado, com 1 ano e pouco, 1 ano e 3 meses por aí, né? Aonde eu disse assim, eu tenho que começar a passar mais sério, né? No meu chamado que Deus está me chamando. E ali eu vim para cá e aqui estou, né? Achei um lugar onde eu poderia levar a palavra para mais pessoas. E aí, graças a Deus, a gente tem a oportunidade hoje do YouTube nos dá, né? E tem que agradecer muito essa plataforma que nos dá, assim, a oportunidade de nós estarmos aqui, né? Levando bem, pregando bem, né? Então, que nós aproveite essa oportunidade que Deus nos dá, mas para nós fazer o bem, para nós levar o bem, não levar a palavra do Senhor, né? Então, estou aqui, né? Assim, meu pouquinho, mas estou falando para vocês, né? Então, o Senhor, ele, no evangelho dele, né? Aonde ele fala que aquele oficial, né? Ele era uma pessoa que ele era um autoritário, vamos dizer assim, né? Tipo, ele era, na verdade, um rei, né? Porque aqui no modo dele dizer, ele tinha soldados, não era? Tinha os empregados. Vamos dizer assim que ele, não vou dizer que ele seja rei, vamos dizer que ele fosse um fazendeiro rico, né? Vamos dizer assim. Então, o que eu achei interessante nessa palavra aqui foram, três partes. Eu vou começar pela primeira e vou dizendo a vocês o porquê. A primeira parte que eu achei, o Senhor nos chama a atenção aqui, foi da humildade desse oficial. Dele ser uma pessoa, né, vamos dizer assim, sem humildade, porque ele tratava os escravos assim, vá lá e eles iam. Venha cá e eles iam, não era? Então, assim, dele ser uma pessoa autoritária, uma pessoa ignorante, uma pessoa que quisesse passar por cima dos outros, vamos dizer assim. Mas o que eu achei interessante aqui, meus irmãos, foi a humildade dele, né? Porque ele teve aquela humildade de chegar no Senhor e dizer para o Senhor que o empregado dele estava assim, mas o Senhor tinha o poder, né, de curar ele. E ali, onde ele disse assim, Senhor, eu não sou digno de tu entrar na minha casa. Ele foi contar a história para o Senhor. Ele confessou os pecados dele para o Senhor. Quando ele disse assim, né? Senhor, eu sou o subordinário. Por quê? Porque ele disse, eu tenho um soldado abaixo de mim. Aonde eu digo vai, ele vai. Onde eu digo vem, ele vem. Aí, mais embaixo, ele disse, eu tenho meus escravos, onde eu peço tudo e ele faz, né? Então, quanta humildade, a primeira parte que eu quero explicar para vocês, quanta humildade dele, ali ele se confessou os pecados ao Senhor,
né? Ele ali confessou ao Senhor tudo o que ele era. Ele disse assim para o Senhor que o Senhor não era digno de entrar na casa dele, porque ele era uma pessoa má, porque ele mandava nas pessoas, porque ele escravizava, ele dizia vai e eles iam, tudo que ele pedia eles faziam. Então ele ali teve a humildade de confessar e dizer, Senhor, eu não sou digno, né? Mas de certa forma, voltando, ele também foi humilde, mais ainda de ele ver aquele empregado em cima de uma cama, com crise, né, de epilepsia, e ele ter aquele discernimento de falar assim, não, deixa eu ir lá pedir a ele para curar meu empregado, porque se ele tivesse o coração ruim, mas ele dizia assim, não, que ele morra, é meu empregado mesmo, né, e se ele morrer eu arrumo outro, não é verdade, meus irmãos? Então, o que assim, me deixou assim, com o coração assim, tão feliz, foi de saber, meus irmãos, que com toda a pequenez, com tudo quanto ele era, mas um dia ele teve a oportunidade de chegar perto do Senhor e confessar os pecados. E ali, né, o Senhor foi lá e fez tudo que ele pediu, né? Onde o Senhor disse assim, seja feita a tua vontade, né? E depois que o Senhor falou isso, o empregado dele ficou curado, né, meus irmãos? Então, a primeira parte eu vou resumir para depois eu ler para me explicar para vocês a outra. Então, eu quero dizer, meus irmãos, que quanto é importante a confissão. Quanto é importante nós confessar nossas falhas ao Senhor. Não é verdade? Porque ele, assim como eu, como você, às vezes diz assim, mas Senhor, eu me senti digna de acontecer isso comigo. Senhor, eu não me sinto tão merecedora. Eu digo isso, minha gente, eu digo. As coisas acontecem na minha vida do nada. E eu digo pro Senhor, Senhor, eu não mereço que o Senhor faça isso, né? Muitas vezes acontecem coisas aqui em minha casa, que a minha filha diz, mãe, a senhora merece muito mais. Mas eu não me sinto assim, não. Eu me sinto igual esse homem. Uma pessoa indigna do Senhor entrar na minha casa e fazer a cura e fazer o milagre. Então, quanto nós temos que parar para pensar que quando nós confessamos nossos pecados diante do Senhor, o Senhor faz milagre. O Senhor entra na nossa casa, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Mas precisa-se de confessar, precisa, meus irmãos, mas precisa também da humildade, da gente ter humildade de falar para o Senhor, Senhor, eu fui ruim com aquela pessoa. Senhor, eu falei tal coisa que eu magoei ela, sabe? Se nós não tivéssemos humildade, meus irmãos, como é que o Senhor vai entrar na nossa casa? Porque não vamos ter humildade suficiente para confessar os nossos defeitos ao Senhor. E Ele está pronto, está de braços abertos, nos esperando, para que nós sejamos humildes e nós vá lá e confessemos os pecados, para assim o Senhor venha transformar a nossa vida, a nossa família. Então, o segundo ponto, né, que eu vou dizer para vocês. Quando Jesus, ele disse aqui, né, que deixa eu ler aqui só para poder explicar mais para vocês, né? Onde ele disse assim, que todos sentarão na mesa, né? Na mesa dos... Peraí, deixa eu só voltar aqui, que a gente acaba se trabalhando, né? Então, na mesa dos escolhidos, né? Dos escolhidos do reino do céu. Então, ele disse, muitos sentarão na mesa, né? Na mesa do reino do céu, né? Mas ele disse que muitos sentarão, mas vão ser expulsos, né? Vão ser expulsos, lançados nas trevas, né? E lá haverá muito choro e ranger de dentes, né? Então, a segunda parte é que eu queria compartilhar com você, o que eu achei que Deus falou com o meu coração, foi, meus irmãos, que não adianta nada nós se dizermos que somos bons, que somos perfeitos, mas que não temos humildade. Não temos humildade de ver o nosso erro, de ver que nós queremos o céu, mas não queremos sacrifício, não queremos ser humilde, não queremos olhar para os nossos defeitos, né? Para que assim
a gente melhore, para que a gente um dia sente nessa mesa de verdade e que a gente não seja lançado nas trevas. Então o Senhor disse que quando nós estamos caminhando, né, no caminho do Senhor, quando nós estamos indo para a igreja, quando nós estiver lá, né, buscando ao Senhor, que nós busque Ele de todo o coração, né, com todo o nosso coração, e que nós faça ali a vontade do Senhor, na prática, no dia a dia, não só falando na boca, porque um dia nós podemos até sentar na mesa do reino do céu, mas nós não permanecemos lá. Por quê? Porque nós só fomos fiéis a Deus, falamos de Deus, levamos até o Evangelho, mas nós não confessamos nossos pecados, nós não buscamos a viver contrito, com o coração realmente em Deus. Somos lá em vão, passamos o tempo em vão, levamos o Evangelho em vão, fomos para a igreja anos e anos, meus irmãos, se batizamos em vão, porque quando nós chegar lá na mesa, Jesus vai reconhecer quem realmente estava na casa dele, sim, de coração, ou quem não estava. Porque esse oficial dos humanos, né, ele era uma pessoa que para mim e para você, ele não ia para o céu. Para mim e para você, ele não prestava. Mas eu quero dizer a vocês, nessa manhã, que esse oficial era melhor, meus irmãos, do que quem estava no altar do Senhor todo dia. Sabe por quê? Porque ele tinha coisa melhor, que era o coração. E um dia ele teve uma coisa maior do que o coração dele, que foi a humildade. E de ali, diante do Senhor, ele confessar seus pecados e o Senhor a perdoou. Né? A perdoou, porque tudo que ele pediu, o Senhor fez. Por quê? Porque ele teve humildade. Porque o coração dele, as atitudes dele poderia ser até imperfeita para os meus olhos e para o seu. Mas o que ele tinha melhor era o coração dele. Então, que nós possa pensar no nosso coração, porque às vezes a nossa atitude pode até levar as pessoas a acharem que nós não somos perfeitos, que nós não somos dignos, mas o que importa, meus irmãos, é Deus saber o que realmente nós guardamos dentro do nosso coração, não é? Então isso me marcou bastante, né? Isso chama até a atenção de nós que tem uma vida na igreja, nós que tem uma vida dizendo que conhece ao Senhor, nós que tem uma vida dizendo, eu levo o Evangelho, eu prego o Evangelho. Meus irmãos, cuidado com nós abrir nossa boca e dizer que nós sabemos das coisas. Nós já somos salvos, nós estamos no caminho certo. Nós nunca sabemos qual é o caminho certo. Nós sabemos que o certo é caminhar segundo a vontade do Senhor, aonde ele deixou escrito que foi na Bíblia, né? Mas nós nunca podemos julgar. Por isso que eu digo, meus irmãos, disse no outro vídeo e digo agora, eu não julgo ninguém por nada. Eu posso ser criticada e também assim como esse oficial era visto pelas pessoas que ele era ruim, que ele era desonesto, que ele era digno, eu também posso ser. As pessoas olham para mim e dizem assim, Marli, tu tá errada, tu tá encobrindo fulano, ela fez tal coisa errada, Marli. Como é que tu vai amar uma pessoa dessa? Eu digo para você, meus irmãos, Jesus amou esse oficial. Sabe por quê? Porque ele não foi pelas atitudes, mas sim, o Senhor conhecia o coração dele. Bem assim somos nós, que nós paramos, às vezes, de julgar as pessoas pelas atitudes. Porque as atitudes, para Deus, não consta. O que consta para Deus mesmo é o que a pessoa tem guardado dentro do seu coração. E nem eu e nem você tem o poder de conhecer o coração da pessoa. Nós podemos até conhecer a atitude, né? Assim como aquelas pessoas conheciam a atitude desse oficial, que era uma atitude de pessoas ruins, de pessoas que humilhavam o próximo, não é verdade? Que humilhava, que fazia as pessoas trabalhar com ele de escravo, né? Isso para nós hoje, ser escravo de alguém, para nós, é um fim do mundo, não é verdade? Mas ele fazia isso, mas o coração dele era agradável ao Senhor, mais do que aqueles que sentavam na mesa, né? Sentavam na mesa do reino do céu e foram lançados às trevas.
É por isso que nós temos que parar para pensar. Então, o segundo ponto que eu vou dizer para vocês, o que eu achei, né, muito interessante e guardei no meu coração, foi essa parte. E a última que eu quero dizer a vocês, que o Senhor disse que entrou naquele dia na casa da sogra de Pedro, né? E ela estava com febre. E ali ele impôs as mãos e ela levantou e foi servi-lo, né? Foi servir ao Senhor. E a outra parte, para finalizar aqui, o Senhor, ele curou todos os doentes, ele expulsou os demônios, né? E ele carregou com nós as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele carregou na cruz. Ele carregou as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele carregou na cruz, meu irmão. Para que nós hoje vivesse uma vida amenizada. Eu digo eu posso passar qualquer coisa que eu passar. Mas ali eu me volto a olhar para o Senhor e eu sinto dentro da minha alma um alívio tão grande. Sabe, como se tivesse tirado um fardo das minhas costas. Eu me sinto leve. É assim que o Senhor, ele deixou. E é assim que o Senhor deseja. Para mim e para você. Quando você estiver passando qualquer tribulação, você diga para o Senhor: Senhor, o meu fardo está pesado. Né? Que ele dará o dele. Que é um fardo leve e suave. O Senhor tem para nós um fardo leve e suave. Mas para nós ter um fardo leve e suave, meus irmãos, nós temos que ter um olhar fixado para o Senhor. Um olhar sem julgamento. Porque o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Dependendo das nossas atitudes, do que nós fizemos, do que nós somos para as pessoas. Mas o Senhor hoje disse nessa palavra que Ele não olha para as atitudes às vezes, mas Ele olha para a humildade e para o arrependimento. Quando a pessoa chega e confessa ao Senhor de tudo o que fez. E naquela hora o Senhor faz tudo novo. Porque Ele tem o poder de fazer todas as coisas novas. É o que Ele disse para mim e disse para você. Então não se preocupamos, né, com dores nem com sofrimento, porque o Senhor carregou para aquela cruz tudo isso para nos deixar uma pessoa mais leve. Então tudo que vier para a sua vida, qualquer dificuldade que vier para a sua vida, meu irmão, hoje, não é nada. Não é nada, porque maiores coisas que era para vir para a nossa vida, o Senhor, Ele se encarregou de carregar com Ele para a cruz. Então, o que temos hoje, às vezes, meus irmãos, às vezes o fardo é pesado, sabe por quê? Porque nós mesmos procuramos. Nós mesmos procuramos eles, sabe? E como é que nós procuramos nossos fardos para ficar mais pesados quando nós cuidamos da vida do outro? Quando nós olhamos o defeito do outro. Quando nós não olhamos com olhar de garimpeiro para o nosso irmão. Porque o Senhor olha para mim e para você com olhar de garimpeiro. Viu? Ele olha para mim e para você nesse dia com olhar de garimpeiro. Que possamos hoje também olhar para o nosso próximo com olhar de garimpeiro. Com olhar de amor, com olhar de compaixão e de misericórdia. Porque é assim que o Senhor faz conosco todos os dias. Porque nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, nós somos miseráveis. Agora o Senhor sim é que é o bom. O Senhor sim que é o maravilhoso. E o Senhor sim que é o perfeito. Então o que Ele quer que nós olhem para nossos irmãos com olhar de garimpeiro. Não importa o que ele faça, o que ele tenha feito, mas olhe como o Senhor olhou para esse oficial hoje, olhou para o coração. Não porque ele fazia com os empregados dele, porque naquela hora ele teve a melhor atitude do mundo, foi querer salvar o empregado. E através daquele empregado, ele encontrou, meus irmãos, a salvação, porque ele confessou os pecados. E sim, o Senhor mudou a história dele e a vida dele. E aonde ele foi confirmar que muitas pessoas que estão na igreja,
Muitas pessoas que dizem que têm um conhecimento da palavra. Muitas pessoas que dizem que têm caminhado há anos no Senhor. Mas que até sentarão na mesa, né? Na mesa do céu, né? Ainda sentarão, né? Com Isaac, com Abraão, com Jacó. Sentarão, sim. Pode até sentar, mas não vão permanecer lá. Não vão ceiar com o Senhor e nem com eles. Por quê? Porque fizeram tudo em vão aqui na terra. Queriam ser bom para as pessoas, até se mostraram ser bom, mas o Senhor não estava vendo aquilo. O Senhor estava vendo o coração, igual o Senhor viu o coração daquele, como é que eu quero dizer? Daquele oficial, né? Então, poderia até ser um oficial e ter aqueles poderes na terra. Mas um dia Deus aquebrantou o coração dele através da humildade e de confessar os pecados, né? Por isso eu vou terminando aqui essa parte do evangelho. Peço a vocês que meditem na casa de vocês, escutem bem. Eu deixei aqui três pontos aonde o Senhor me chamou a atenção. Eu espero também que vocês leiam aí. E assim, eu espero que nesse dia essa palavra chegue a lugar e a pessoas e corações e que mude história, né? Que mude história. Se você foi essa pessoa, o que você é, que olha os defeitos da pessoa e a atitude dela, que hoje você passe a olhar para o coração dela. Tenha um olhar de garimpeiro, como assim o Senhor tem um olhar para conosco, né? De garimpeiro, de amor, de compaixão, né? Então, que possamos estar refletindo, né? Tá refletindo isso. Porque se nós se tornar um oficial de justiça, que nós podemos ter todos os defeitos para as pessoas aqui na terra, mas que nosso coração esteja guardado o arrependimento, que nosso coração esteja guardado como é que eu quero dizer? O arrependimento, não só o arrependimento, mas que esteja guardado também a humildade. E que possa um dia dizer assim, não, eu vou confessar ao Senhor tudo. No dia que eu me encontrar com o Senhor, eu vou dizer a Ele que eu fiz tudo que não podia fazer. Eu vou confessar ao Senhor que eu não fui bom com tal pessoa, que eu magoei ela, que eu disse coisas que não era para dizer. Se você, como é que diz, que pense assim, dessa maneira, né? Porque é assim que o Senhor espera de nós, que nós tenhamos um coração assim, cheio de amor e de arrependimento, né? E que um dia possa a confessar os pecados. E assim o Senhor fará vida nova. O Senhor quer fazer vida nova na tua e na minha vida. Basta nós confessarmos os pecados. Tá bom, meus irmãos? Até daqui a pouco. Oi, pessoal. Vou mostrar pra vocês umas compras que eu fiz. Eu queria ir fazer compra do mês, só que o menino saiu para trabalhar com o carro. Aí só é um carro, né? Então, comprei um pão. Comprei pão, tem 8 pães. E aqui, um desinfetante, ó, uma delícia desinfetante. Um detergente, um sabão, uma barra de sabão para me lavar as fardas deles. Um sabãozinho em pó. E aqui é para minha filha lavar o rosto, que ela usa isso para lavar o rosto. E aqui é um vinagre, um leite condensado, ou creme de leite. Aqui são frango congelado e temperado, fazer para o almoço. E aqui tem essa linguiça e esse macarrão para fazer uma janta de noite, uma macarronada, sabe? A pessoa depois eu mostro pra vocês. Então aqui são os ingredientes que essa pessoa vai usar, todos eles na macarronada. Aí também comprei uma farinha que tava acabando, meu filho só come com farinha. Comprei um arroz branco, um feijão preto, um café, um açúcar. E aqui são os temperinhos, ó. Aqui é alho torrado, aqui é tempero baiano e aqui mineiro. Passando pra cá,
Aqui é tomate. É tomate. Repolho, uma cenourinha, uma abóbora que eu amo. E essas pimentinhas que eu gosto de temperar as comidas. Então, se por aqui para nos acompanhar a receita do macarrão, da macarronada, né? Da nossa janta hoje eu tenho uma cozinheira, né? Para fazer por mim. Então, vamos me acompanhar e vai dar tudo certo. Então, pessoal, agora estamos no processo da macarronada. O macarrão já está aqui cozido, escorrido e lavado. Aí aqui tá o que ela vai usar já tá aqui, né? Cortadinho. Ela deixou aqui já separado. Cebola, o tomate e a pimentinha de cheiro. Eita, quase que não coloco no foco, né? Aí ela vai usar também esse tempero aqui, que é mineiro, né? Tempero mineiro. Aqui também nós temos o alho frito. Não sei se ela vai usar ou não, ó, tá aqui. Vai usar sim. E também tem um creme de leite. E também tem mais coisa por aqui, pessoal. Olha, queijo. E... gente, eu coloquei aqui a calabresa para fritar. E agora eu vou adicionar cebola, aquelas coisas que me mostrou. E esperar elas dar uma fritadinha, né? Aqui, ó, pode colocar aqui, mãe. Cebola, tomate e a pimentinha. Agora misturar. Não vou colocar óleo, gente, porque a calabresa solta bastante óleo, gordura, né? E depois eu volto aqui com vocês, né? E é isso. Gente, a minha mãe já tá colocando aqui os temperos. Eu não coloquei o alho, porque eu já tinha colocado cebola, né? Mas qualquer coisa eu coloco lá no final, gente. Nossa, não tá focando, calma. Aí, ó. Ai, nossa, tá queimando. Eu vou colocar aqui um pouco de óleo, gente. Tá bom? Calma. Bom, coloquei o creme de leite e a água. Agora a gente vai deixar ele cozinhar aqui, ó, porque tá um pouco líquido, né? E só depois que a gente coloca o resto das coisas, tá bom? Mas tá ficando assim por enquanto e depois a gente volta. Pronto, gente. Aí a gente já misturou o macarrão. E agora a gente já tá colocando o presunto e o queijo. Pra terminar de misturar aqui o macarrão. Bom, gente, ficou assim, olha. Ele tá bem queijudo, porque não dá muito pra mostrar, mas olha. bem cremoso. Bem cremosão, gente. E agora a mamãe vai colocar aqui na travessa de vidro pra ficar melhor, né? Ó, gente. Quem quiser também pode colocar milho, pessoal. Isso, milho. Ervilha. Aí fica Exato. o gosto de vocês, é porque aqui a gente não gosta muito de milho na comida, É, gente, sabe? não vai ficar muito cheio. A gente não gosta muito de milho Gente, em comida, mas quem gosta pode colocar. gente, eu acho muito gostoso só assim. Mas a gente coloca várias coisas também. É, aí vai do gosto de cada um, né? Exato. Pode colocar Olha. azeitona. Aqui também pode colocar um frango desfiado. Isso é tudo gente. sugestão, tá bom? Mas ficou assim, Mas olha. é assim, é porque ela faz e ela gosta sim, então, entendi o ditado, né? A gente dá graças a Deus. Tá a jantar. Vamos saborear o macarrão da minha cozinheira, tá bom? Já vou, assim, agradecendo, né, aos inscritos, aqueles que não forem. Se inscrevam, deixem o joinha, compartilhem com os amigos. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau.